Com a paz do Senhor Jesus. Oremos ao nosso Deus. Para que o Senhor venha falar poderosamente através do seu servo, né? Irmão Vanderlei, que está com a oportunidade de ministrar a palavra hoje. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo quanto o Senhor já fizeste nesta noite. Pai, agora o Senhor vai, Senhor, usar o Teu servo nesta noite. Pai, usa ele poderosamente e que ele venha falar, Senhor, somente o que o Senhor quer, Senhor. E seja tudo para a glória e a honra do Teu nome. Amém. Eu salvo a igreja na paz do Rei Jesus. Amém. Aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, irmãos? Irmãos, meditemos na palavra de Deus, no livro de Daniel, a epígrafe é o capítulo 6. Mas nós vamos ler do 16 ao 23. A epígrafe do texto é Daniel nas covas dos leões. Dá tempo para os irmãos procurarem. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus, Senhor. Adorar ao Rei Jesus, Senhor. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, aleluias. Tão certo como eu falo e tu podes me ouvir, glórias a Deus. Os irmãos acharam? Amém. Lemos a palavra de Deus. Daniel capítulo 6, versículos 16 ao 23. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazido a pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e dele fugiu o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então, aleluia, Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Repita comigo, por favor: porque crera no seu Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus no capítulo de Daniel, verso 6, diz que Daniel, na tomada do reino da Babilônia, Dário assumiu aquele reinado. E o príncipe Dário, o rei Dário, queria dali constituir 120 presidentes e 3 príncipes para reger aquele reinado, na qual Daniel era um dos 3 príncipes.
Então, os príncipes dali, do reinado, os seus presidentes, os seus governadores, ficaram com inveja de Daniel e procuravam acusá-lo, mas não achavam nele nenhuma culpa, nenhum erro, porque Daniel tinha um espírito excelente. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Então eles procuraram, se reuniram e ali tomaram conselho e falaram: temos que achar alguma culpa contra Daniel. Eles disseram: vamos procurar culpa em Daniel na lei do seu Deus. Então tomaram conselho e foram ter com o rei. E chegando ao rei, fizeram um decreto. Ali foi dado a eles a palavra ao rei para poder fazer um decreto para ser contra Daniel. Então o rei fez um decreto, porque aquela era a lei daqueles tempos, a lei daquele reinado, e essa lei não podia se mudar. Então ali foi feito esse decreto contra Daniel, porque eles tinham que achar culpa em Daniel, e em Daniel eles não achavam culpa. Então eles tomaram o conselho para poder, aleluias, prestar culpa contra Daniel. E foi feito um decreto que no prazo de 30 dias, ou seja, um mês, nenhum homem poderia prestar culto ou fazer nenhuma petição a não ser ao rei Dário. Daniel, vendo aquilo, o que aconteceu? Daniel não se intimidou, Daniel não recuou, não voltou atrás. Daniel, quando soube que o decreto estava sendo feito, ele pegou, o decreto já estava assinado, já estava valendo. Daniel entrou no seu quarto e foi orar, diz a Bíblia. Ele foi orar, mesmo correndo risco de morte, mesmo sabendo que naquela época, qualquer um que transgredisse contra a lei que era feita, contra o decreto que era feito, era lançado na cova dos leões. Diz a Bíblia que Daniel já era de idade avançada. Daniel tinha uns 80 anos de idade, diz a Bíblia. Vocês imaginem, irmãos, nos dias de hoje, uma pessoa de 80 anos sendo lançada numa cova de leões. A Bíblia diz também que a cova era um buraco. Era um buraco, e sobre esse buraco tinha uma pedra que fechava a cova dos leões. Então ali Daniel se pôs a orar. Daniel se pôs de joelho 3 vezes ao dia, orava. Então, chegando ao conhecimento dos presidentes e dos príncipes, eles foram perante a Dário para acusar a Daniel. E chegando a ele, o rei Dário tinha uma afeição, tinha um sentimento com Daniel, gostava muito de Daniel. Então ele fez, durante todo o dia, diz a Bíblia, até o final do dia que foi lançado o decreto, ele fez por salvar a Daniel da cova dos leões. Mas não conseguiu, porque a lei daquele tempo não poderia ser mudada. Mas quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos nos caminhos de Deus, colocamos o nosso joelho no chão, não tem decreto, não tem lei, não tem instituição que venha jogar-nos no chão, não tem instrução que venha nos envergonhar, que venha nos fazer voltar atrás, mesmo correndo risco de morte, mesmo sabendo que podemos ser açoitados, sermos humilhados. Nós oramos a Deus, o Rei dos Reis, aquele que tudo pode. Não tem decreto, porque armas forjadas do inferno não prevalecerão contra nosso Rei. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio. E a Bíblia diz que Daniel ali foi lançado. Então o rei foi para os seus aposentos e ficou muito triste. Não deixou chegar a ele, não deixou chegar a sua presença instrumentos de canto, e passou a noite em jejum e perdeu o sono. Então, à bela manhã, o rei foi ver se Daniel